Bom, pessoal, vamos resolver agora o problema 4.8, que ele fala o seguinte. A figura mostra um corte de um capacitor cilíndrico carregado com carga Q. O cilindro interno de massa M pode deslizar sem atrito em um eixo isolante, de modo que sua coordenada vertical é variável. Calcule o valor de Y para o qual o peso do cilindro interno é compensado pela força vertical elétrica que o outro cilindro recebe sobre ele. Sugestão: calcule a energia potencial U do capacitor e use o fato que F é menos du dy. Gente, vamos lá. Primeiro passo. Né? A energia U armazenada no capacitor, como a carga é constante, vai ser Q ao quadrado dividido por 2 vezes o capacitor, a capacitância. Então a gente precisa achar qual é a capacitância do sistema. Tá? Bom, reparem que eu vou ter aqui um comprimento Y do cilindro interno que está dentro do cilindro externo. Portanto, eu posso olhar para esse problema como se essa capacitância, a gente sabe que a capacitância do capacitor cilíndrico que a gente deduziu lá no primeiro vídeo é dada por isso aqui, né? Ln de B sobre A. Onde L é o comprimento dos dois cilindros. A grande questão aqui é que essa capacitância vai depender desse Y. Esse Y vai fazer o papel do comprimento do cilindro. Então a capacitância ela depende de Y nesse problema. Esse é o grande ponto do exercício. Tá? Por quê que a capacitância depende de Y? Porque essa região aqui do cilindro interno que está fora do cilindro externo, essa região aqui, ó, isso aqui não contribui para a capacitância. É só essa região aqui, ó, que vai contribuir para a capacitância. Então, no fundo, eu vou ter um capacitor de comprimento L. Tá? E aí, para calcular a força sentida, né, o eixo Y está aqui apontando para cima, eu vou ter que a força sentida pelo cilindro interno vai ser menos du dy. E lembrando que a dependência em y está no C, está na capacitância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar usando a regra da cadeia. A derivada de 1 sobre C é menos 1 sobre C2. Então vai ficar isso aqui, ó, vai ficar Q ao quadrado sobre 2C2. Repara que o sinal de menos da derivada com esse sinal de menos aqui cancela, que multiplica a derivada da capacitância com relação a y. Eu usei aqui a regra da cadeia. E a derivada da capacitância com relação a y é tranquila, né? Vai ser simplesmente 2πε0 sobre ln. Então, né, essa derivada, para a gente economizar um pouco de escrita, ela vai ser simplesmente c sobre y. Vocês concordam? Olhando aqui, ó, a derivada vai ser exatamente a expressão do c sobre y. E aí eu vou poder escrever o seguinte. Eu vou poder escrever que essa força vai ser Q quadrado sobre 2CY. Ou ainda, Q ao quadrado sobre 2 vezes 2πε0 y ao quadrado sobre ln de B sobre A. Né? Para que a capacitância vai ter esse y, aí junto com esse y aparece esse y ao quadrado. E aí o que acontece, gente? Essa força ela é positiva, então essa força vai apontar para cima. Para que esse cilindro interno seja sustentado, essa força precisa anular o peso. Então eu vou igualar essa força com a força peso. E aí fazendo isso, eu consigo isolar o y. E aí quando eu isolar o y, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter y igual a Q ao quadrado ln de B sobre A sobre 4πε0 mg. Obviamente, isso aqui é o y ao quadrado, então o y vai ser a raiz disso aqui. Essa é a expressão do y.
Então, a conta era só isso, gente. Era um problema simples, no fundo. Né? Eu precisava escrever a expressão da capacitância em função de y, e aí eu escrevia a energia potencial dessa forma. Tá? E pronto. Eu poderia ter um problema diferente em que a minha energia potencial, que a expressão que eu fosse usar para energia potencial fosse essa aqui. Ó. Só que aí eu ia usar essa expressão se a diferença de potencial entre as placas fosse constante. Aí eu usaria essa expressão. E aí, obviamente, eu ia obter um resultado diferente, né? Porque aqui ia aparecer a derivada, né? Ia aparecer o C sobre Y, então ia dar uma expressão totalmente diferente no final. Tá? Sem falar que a força ia dar para baixo. Né? Porque esse menos aqui não ia ser cancelado, e aí ia aparecer uma força para baixo que não ia conseguir sustentar o cilindro. Tá? Então, esse é o exercício, essa é a resposta. Tá? A forma de chegar na resposta é essa, você escreve a capacitância em termos de y, consequentemente você tem U em termos de y, e aí você consegue escrever você consegue escrever a expressão para força, e aí iguala essa força com o peso para ter a sustentação e isola o y, que é o que ele queria. Beleza? Então foi isso, gente. Esse foi o exercício 4.8. E aí no próximo vídeo eu vou fazer os dois últimos exercícios juntos, tá? Vou resolver os dois, eles são o mesmo problema, só que eles fazem perguntas diferentes. Eu vou resolver os dois juntos para a gente fechar esse assunto. Beleza? Um outro comentário, antes de eu fechar. No caso de eu ter um dielétrico, seria uma coisa muito parecida. Né? Eu poderia, ao invés de ter, eu poderia ter tipo um capacitor de placas paralelas aqui com um dielétrico aqui dentro. Aí eu queria saber se a força vai ser para dentro ou para fora do capacitor. Né? A ideia vai ser sempre a mesma, tá? Vocês vão ter que escrever a capacitância em termos do dielétrico e aí vocês calculam essa derivada aqui da mesma forma, tá? Eu acho que talvez eu até faça um exercício desse tipo com vocês no final um exercício extra no final para explicar isso, beleza? Então foi isso, gente.